esse cronograma, tá bom, Letícia? A gente se fala no Instagram, tá bom? Bom, agora chegando aqui o William Martins, um grande artista soteropolitano, tanto da cena rock and roll quanto das artes visuais, mega experiente aqui com várias linguagens artísticas, desde a arte finalizador, não é, Martins? Até as instalações, intervenções urbanas, experimentos em videoarte, milhares, dá para fazer um cinema com as videoartes do Martins. É um cara que experimenta muito as linguagens artísticas, criou uma linguagem própria ali, trabalho muito próprio, assim. É um cara que tem um currículo recheado e a cabeça cheia de ideia para a gente. Aí eu vou passar a palavra para ele, pedir para que George pare de exibir o slide para que eu possa passar o do Williams. E quando você quiser que eu vá passando a imagem, eu posso passando por aqui, Martim. Bom, posso falar? Será? Pode sim. Passa com a palavra, William Martins. Tá ok, obrigado, gente. Boa tarde. Fiquem em casa, use máscaras. Eu não sei se se estão ouvindo bem, assim, porque o meu notebook é um pouco precário. Tá bom. O Felipe, ele me sugeriu para que eu falasse sobre, eu não sei, assim, sobre montagem, né, de exposição, é isso? E, assim, tem vários temas, né, que a gente pode conversar um pouco. Eu gostaria de conversar um pouco sobre curadoria, mas não sei se é possível, sobre montagem, tipografia. Oi? Sobre montagem e tipografia. Eu estava pensando também assim, na conversa anterior, a gente conversou um pouco sobre as nossas vidas, os nossos trabalhos e como esse material se desloca, né, da nossa vida para o nosso trabalho, do nosso trabalho para a vida, para os espaços. Aí eu estava pensando um pouco em falar sobre essas questões também, né, do deslocamento do artista, né, como é que ele desenvolve esse trabalho acerca, né, desses modelos de exibição de obras, né, e como esses caminhos devem ser traçados e desenvolvidos a partir de seu próprio trabalho, porque essa ideia de traçar esses caminhos é importante hoje em dia, porque traz ao artista, né, uma descobertas de novas experiências e de novas poéticas, né, que isso é muito necessário para o artista desenvolver. Senão, ele torna o trabalho muito adequado ou muito antiquado, né? Fica repetindo os moldes, os modelos de produção. É importante também que a gente busque esse desenvolvimento de modalidades, né? Que esse desenvolvimento é decorrente do próprio processo de investigação do artista, né? A sua linguagem, né? E como isso é imprescindível para a continuidade de seu trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? É que o artista, como ele é um veículo, né, público, né, e ele precisa de inventar a si mesmo para poder inventar uma obra, digamos assim, né? Ele é o próprio agenciador, crítico, curador e de seu próprio trabalho, né? Ele trabalha como se fosse uma atuação dentro, né, do que ele propõe.
Então, eu penso que o artista hoje, ele nunca se distancia da obra, do que ele faz, né? É ele e a própria obra, né? Que essas inspirações que ele produz é proveniente do próprio convívio, das próprias experiências que ele faz, né? Do seu modo, tem uma palavra muito interessante que diz assim, modus operandi, né? Que é assim, o que é que ele vai, como é que ele vai viver isso, vivenciar isso, esse modus operandi dele. Então ele tem que estar o tempo todo se reinventando, né? Abrindo, digamos assim, novos caminhos para novas experiências, seja através da sua própria vida ou seja através das suas introspecções de criação, né? Onde ele pode ter um caderno de artista, que isso é muito comum, né? O artista ter um caderno para poder produzir seus esquemas, né? Suas críticas genéticas. O que é que eu quero dizer com isso? É que crítica genética, ele é um produto que é proveniente da sua própria cabeça, né? Você acorda de madrugada, digamos assim, poxa, pensei naquilo, eu vou fazer aquilo. Aí pega a nota no caderno de artista, né? E de repente ali já fica registrado o que ele faz. Com o passar do tempo, ele pode perceber que ele já registrou ali e ele pode começar a desenvolver essa inspiração que ele teve de madrugada ou num ponto de ônibus ou escovando os dentes, não sei, em qualquer circunstância. Então, isso são, são campos de expansão da mente do artista para produzir uma criação, né? Assim, que isso está em outras circunstâncias, em outros conceitos e produções, como, por exemplo, o que é o campo de produção? É que ele pode ser um arquiteto, ele pode ser um artesão, ou pode ser um dançarino, ou um professor de antropologia, digamos assim. Aí o que é que o artista, ele pode ter aquela profissão, mas ele pode também não ser nada. Mas é necessário que ele busque essas experiências empíricas a partir desse conhecimento que nos é dado, né? Que é dado ao mundo, que implica em sair daquele lugar que ele se encontra para um outro lugar, para outras áreas do conhecimento. Então, é necessário que o artista ele investigue, né? Ele busque essa percepção, né? Que pode ser fenomenológica ou de pesquisa, né? O importante é que ele busque os saberes, né? É por isso que muita gente diz assim, poxa, os artistas são sempre inteligentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso assim, mas é porque a arte, o George, pela experiência que ele já teve, eu acho que dá para perceber isso, né? Eu estava até comentando com o Felipe que fiquei assim, poxa, o Felipe, os meninos, eles trabalham na periferia, né, tal, estão ainda em busca, são emergentes, estão em busca do conhecimento, mas eu vejo que vocês têm uma carga muito grande de informações, né? E o artista, ele tem esse lugar no mundo, né? É de passar informações, é de criar coisas que ninguém cria, né? Um bancário não vai criar, né? Eu vejo, ele vive o tempo todo contabilizando números, né? O antropólogo ele vai analisar o modo de vida de uma sociedade. E o artista ele pode juntar tudo isso e fazer deslocar o conhecimento dele para outras invenções, né? Reinventar esse saber, né? E como é que ele vai fazer isso? É produzindo a sua plástica, né? O seu conhecimento, né? Ele vai, digamos assim, materializar isso. Tem um autor muito interessante que eu não queria assim, é o Danton, né? Eu não queria me estender muito sobre esse dado, mas ele diz que a arte
é a concepção primeira da filosofia, é a materialização da filosofia. Olha como isso é importante, né? Esse aspecto em ele salientar isso. Ou seja, quando o artista coloca alguma coisa no mundo, ele está dando a entender, ele está mostrando a outras pessoas, né, a recepção, ao público, um pensamento. E esse pensamento, ele parte, né, das relações possíveis com o outro, né? Com esse deslocamento, que ele se deslocou do campo dele de artista para outras áreas do conhecimento, para poder ter aquilo como laboratório de invenção. Eu não sei se eu estou fazendo entender, né? Mas, assim, a arte, ela é a materialização da filosofia. Quando eu descobri isso lendo, né? Eu fiquei impressionado, assim, como isso é interessante, né? Como é importante a obra de arte, né? Que é o que a gente faz, seja de qualquer modo, né? E tem um outro artista que foi um paradigma da arte contemporânea, é chamado Marcel Duchamp, que ele diz que a arte é um jogo de todas as possibilidades possíveis. Para mim, é um outro conceito que eu vejo assim que dá muito panos para as mangas, né? Dá para se pensar muito sobre isso. Quer dizer, nós, incluindo eu, né, como artista, a gente joga com todas as possibilidades possíveis para poder articular, né, para poder criar, produzir a nossa poética. Eu vejo que esses dados que eu falei de articulação, como o Marcel Duchamp cita, né, como ele já criou o urinol, né, ele tirou o objeto do espaço público e levou para dentro de uma galeria, que foi um urinol. E ele assinou R. Muti, foi a alcunha que ele deu ao urinol. R. Muti colocou lá dentro da galeria. Isto em 1913, ou foi 26, eu acho que foi 1913, antes da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o cara ele já estava com a mente assim muito antenada, né, em buscar nos objetos sociais um pensamento para colocar dentro desse espaço que é importante, que é uma galeria, e dizer, promulgar um urinol como obra de arte. Assim como ele fez também com uma bicicleta, né, com a roda de uma bicicleta, né, e fez também com o urinol, né, esse urinol na qual estou falando. Então, todas essas questões são invenções, que isso é muito comum dentro da arte, né, e do artista. Teve um outro artista também, que era do futurismo, chamado René Magritte. Ele, de repente, ele cortou a ideia de pintura. Como? Ele fez um cachimbo, pintou um cachimbo, colocou numa tela e disse assim: isto não é um cachimbo. Nossa, aquilo ali foi chocante para os críticos, para, né, as pessoas que estavam vendo aquilo, porque um pintor dizer isso é muito estranho, né? Agora, o que é que ele quis dizer com aquilo? Ele deslocou simplesmente a ideia dele e colocou embaralhou problematizou a pintura. Esta problematização que fez com que as pessoas começassem a pensar mais ainda sobre essa proposta, né, onde o artista opera no limite, né, no limite da linguagem, né? Ele materializa essa realidade e coloca como conceito, né? Hoje em dia a arte ela é muito conceitual, assim, a explicação ela às vezes antecede a obra, né? Quando alguém diz assim, o que é que você quis dizer com isto, com esta obra? Aí o artista tem que explicar. Mas o artista pode também trabalhar intuitivamente, né? Ele pode fazer como muitos fazem, né? Que é uma inspiração, que é intuitiva, que pronto, coloca aquilo e acabou. É que nem a questão da arte abstrata, né?
que os artistas pintam abstratamente e, e, e não sabe, assim, às vezes explicar, né, que por que essa abstração, né? Mas isso eu vejo que tudo isso são importantes, né? Que são circuitos que a arte perpassa, né? Para poder ela se desenvolver. Porque para desenvolver é necessário que o artista busque esses deslocamentos, né? Conheça o mundo, conheça tudo que, né? Que o mundo lhe oferece, né? O ideal era que se os artistas devorassem livros, porque eu vejo que os livros eles estão, né, é o conhecimento do mundo, né? É um objeto, o livro é um objeto transcendente, né? E esse modo de ser artista perpassa também por essa ideia de leitura, de conhecimento, de buscas, de construção de seu dispositivo, né? A meu ver, toda a obra do artista é um dispositivo, né, que ele cria. Né? Ele é um disparo ali para a realidade, porque ele coloca ele no mundo mais um fenômeno, né? Mais coloca algo que vai ficar eternizado. Às vezes a arte ela é mais longa do que a vida, né? E essa atuação, né, interdisciplinar do artista e com o relacionamento que ele tem com o mundo é que faz da sua produção, né, uma obra, né, um grande artista. Porque quando se fala de obra, não é um trabalho simplesmente. A obra é todo um conjunto de, de trabalhos que o artista realizou. Né? A obra é um conjunto de coisas do artista, né? Todo aquele arsenal que ele fez, né? Que ele arquiva, que ele coloca empacotado para um dia apresentar, porque geralmente a gente não pode também transformar o nosso ateliê como um espaço expositivo, que para mim não vejo nada demais, mas às vezes é um pouco complicado, ou então a gente expor dentro de nossas próprias casas, apesar de que o artista já criou exposições dentro de casas e já chamou público para ver, né? Essas interrelações fazem com que o artista desdobre para outros campos do conhecimento o seu trabalho. São suas, como eu poderia dizer, proposições poéticas, né? E que, inevitavelmente, escapa para esses circuitos, né? Que são circuitos, digamos assim, circuitos inspirativos, né? Tem o Meirelles, aquele artista ele brasileiro, né? Ele colocou umas palavras dentro de Coca-Colas, né? Aí ele colocou assim circuitos ideológicos, né? Que ele fez vários trabalhos imprimindo coisas, né? Impressões que não saem ali dentro da Coca-Cola. E a Coca-Cola ia para o lugar de origem, e depois, quando voltava, aquela palavra que ele colocou estava lá, o Cildo Meirelles que fez isso. Ele fez também, imprimiu também dinheiro, né? Fez no dinheiro impressões, e aquelas impressões circulavam pelo Brasil inteiro. Ou seja, ele criou um circuito ideológico, digamos assim, né, dentro de plataformas em movimento, que era o dinheiro. Eu achei muito ousado da parte dele, mas que, para mim, são proposições poéticas inventivas, né? O cara criou coisas que até então não se tinha feito, né? Há quem diga que ele é o como é que eu poderia dizer? O Marcel Duchamp dos trópicos, o Cildo Meirelles. É um grande cara. Agora, assim, mudando um pouco de assunto, o Felipe, eu não sei se ele quer que eu exiba alguns trabalhos de pintura para Não, falar um pouco. eu ia Fale. fazer um pequeno comentário sobre o que você acabou de falar, sobre a obra do artista, né, que é o conjunto todo.
se dentro desse conjunto existem recortes, né, do seu trabalho, se nas exposições o artista ele expõe tudo que tem, ele escolhe o que vai expor, alguém escolhe o que ele vai expor, por exemplo, no individual, se ele escolhe dentro dessa obra dele, escolhe a temática, se de que forma assim isso é organizado, essa aqui é um pensamento, né, digamos assim, que você forma Sim, aí. sim. Olha, o artista, às vezes, eles têm aquela ideia muito assim de dizer que o artista pode tudo, né? O artista está livre, como aquele pensamento da década de 1960 dos hippies, né? Que os hippies podiam tudo, a liberdade deles era a ideologia mais importante para eles. Mas, hoje em dia, eu acho que é legal, sim, é cabível, claro, o artista ainda é um membro da sociedade com o maior grau de liberdade possível, né? Ele pode tudo, né? E é por isso que ele trabalha com a criação. Agora, sim, quando você fala isto, de como é que isto funcionaria, eu vejo que é necessário hoje ter a curadoria, né? Que eu não gosto muito dessa palavra, mas depois, se você for pensar bem, se o artista trabalha em grande quantidade, né? Como Picasso, ele fez mais de 3.000 trabalhos. Nossa, como é que ele vai resolver isso tudo para poder fazer a exposição? Então, se pensou muito nessa ideia, né, desde a década de 1960, depois que foram publicados artigos de críticos da Europa falando sobre a questão do artista e o seu envolvimento com a matéria, é que a partir daí foi desenvolvendo a ideia de curadoria. E a curadoria é aquela pessoa que cuida, né, que administra e zela o trabalho do artista. Ele é também um crítico do artista. Então, se o artista tem muitos trabalhos armazenados e quer fazer uma exposição, inevitavelmente é necessário que exista uma pessoa que critique aquilo, que critique, que eu digo assim, que passe pela mão de alguém que estude a obra, o conjunto da obra, né? De tudo aquilo que o artista mostrou para ele. E é por isso que existe o crítico, que é para organizar, né, essa plataforma conceitual, né, pesquisar, debater com o artista, saber da vida dele, saber o que ele faz. Era como se fosse um psicanalista artista, né? Assim, é uma outra ideia muito engraçada sobre essa questão da psicanálise, que geralmente a psicanálise é para deixar para cuidar da alma do ser humano, né? Para melhorar ele no mundo. Mas eu vejo que o artista, se ele precisar de um psicanalista, eu penso que ele fica mais neurótico ainda, porque o artista precisa que ele seja livre, né? Para poder fazer o que ele quiser, o que ele pode, o que ele produz, né? A partir daí, o curador ele pode servir também como um psicanalista de sua própria obra, né? O curador ele tem que fazer a seleção, tem que interpretar a obra do artista, escrever sobre a obra, tem que ter uma ação de mediar aquilo, o que é que serve naquele momento e o que é que não serve. Geralmente, quando há um tema de uma exposição, um título de uma exposição, como uma vez mesmo, se eu não vou muito longe, eu poderia me citar, né, que eu poderia dizer assim, um trabalho que eu fiz assim, o grafite das ruas, digamos assim, né, que eu recolho imagens das ruas. Um curador ele teria que juntar todo o meu trabalho para poder ir, né, catalogando, vendo quais os melhores, ele poderia definir em departamentos, assim, olha, esse pode ser político, esse trabalho aqui já é mais erótico, esse trabalho aqui já é mais social, esse já é mais ecológico. Então, com toda essa junção, é que o curador vai analisando e depois vão conversando para produzir um título para uma exposição, né? Ele pesquisar, extrair dali um conceito, né? Um conceito que é desde a crítica genética, que eu falei, que é o esboço que o artista faz, que isso também pode ser exposto, que é do caderno do artista, né?
que serve também como obra. Aquilo, por exemplo, aqueles desenhos que existem, eu vou citar um exemplo aqui, de Glauber Rocha, do cineasta baiano. A mãe dele, ele ficava fazendo os storyboards do filme dele e ficava desenhando, desenhando, desenhando e amassava no papel e jogava dentro do lixo. Passava madrugadas fazendo isso. Quando ele adormecia, a mãe dele ia lá e catava tudo, juntava tudo e colocava, organizava, armazenava aqueles esboços dele. E, certa vez, em um desenho dele, serviu como esboços para o que está ali no Cine Glauber, aqueles desenhos do Cine Glauber, que tem um homem com a lança, que tem uns desenhos assim bem simples. Aquilo ali foi tirado dos esboços dele, que ele fazia. E isso poderia se chamar de uma crítica genética, que foi um crítico de arte que inventou essa ideia na década de 1960 na Itália, que disse assim, olha, vamos dar nome a isto, né? A essa gênese do trabalho do artista. Vamos chamar de crítica genética. E hoje a crítica genética ela serve como material de ferramenta para o artista desenvolver o seu conceito, né? E geralmente é o crítico que faz isso, né? É buscar resultados estéticos de sua própria poética, né? Coletando a essência do artista, né? Que esse é um dos objetivos, né? Do curador, que fazer refletir, né? O trabalho né? Do artista para poder criar um trabalho. É engraçado que hoje vivemos em um mundo tão emergente que hoje muita gente diz assim, mas curadoria não serve para nada, eu posso ir lá colocar meu trabalho e está ali. Mas não, eu vejo que quando o trabalho é pesquisado, produzido, analisado, colocado em laboratório, departamentos, né, para problematizar, contextualizar o trabalho, é importante demais, eu vejo. Isso é uma coisa que dá para construir uma documentação muito de ativação, né? Uma documentação que pode servir para até mesmo para o artista se inspirar em outros fazeres, né? Que é a responsabilidade do artista, né? Eu Em queria dividir essa identificação. Diga. fazer mais um comentário, mais uma pergunta assim sobre aí, digamos que o curador selecionou essa parte dessas obras desse artista, agora vai partir para a próxima etapa, digamos, de uma exposição, que é ali que é meio que um laboratório, né? Ele vai atingir o objeto estético da obra, vai ter um encontro com o público, se é isso que ele quer, vai provocar o público da maneira que ele quer, e Sim, através dessa seleção ele vai escolher talvez a forma de expor para criar, seja ambientação, seja um Hum, percurso, né, sim, dessa sim, sim. dessa coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como você trata disso no processo, se na hora você chega lá e vai botando na parede, se você planeja essa sua exposição, que você é um cara que tem muitas exposições, apesar de ter a equipe, você participa sempre de todos os projetos, desde a elaboração até a própria montagem, né? E eu queria saber de Sim, você disso, se chega na hora, você já leva planejado um papel com um mapinha onde vai ficar cada obra, ou se chega na hora você vai montando? sim, sim. Antes de eu responder isso, né, do meu ponto de vista bem particular, eu vou contar assim uma que eu não sei se isso é lenda, mas uma vez estava esperando aquele pintor surrealista chamado Salvador Dalí no saguão de um prédio enorme. Foram chamar ele lá em cima no edifício. Quando ele voltou, ele pegou o elevador e disseram assim, mas Dalí, você tem que apresentar um projeto, você tem que apresentar um trabalho artístico. Os jornalistas estão todos esperando vocês ali, você para apresentar um trabalho. Você tem que fazer alguma coisa. E ele estava com o objeto na mão. Aí ele amassou um objeto de plástico, aí falou assim dentro do elevador, olha, tá aqui, o trabalho é este aqui. Aí desceu no elevador com o trabalho na mão, que ele disse que era um trabalho. Quer dizer, ele foi muito intuitivo, muito anárquico, né? Eu vejo que isso também pode acontecer, mas eu vejo que é necessário que o artista também faça planos, né? Que ele produza, né, planos, né, que hoje uma exposição, que isso é até interessante, existir exposições em bairros, eu nem sei se isso existe, né,
mas, assim, é interessante que haja, porque a gente sabendo, né, dessas possibilidades, né, é necessário que haja, chamar as escolas para fazer essa monitoria educativa, né, esses projetos educativos, onde o monitor o mediador vai explicar a obra do artista. Eu vejo que hoje em dia a arte ela está mais elaborada nesse aspecto também, em planejamento, racionalidade, né? Que no fundo, o que transcende a obra é aquilo que o espectador está vendo, a recepção, né? O que o público está vendo, aquilo é que é interessante. Antes disso, há todo um plano, todo um projeto, toda uma, né, uma captação do sentimento do artista, né, e que são sentimentos díspares, né, de prazer e, ao mesmo tempo, de rejeição. O importante é que, junto com o artista, haja alguém que organize isso, para haver uma troca de conhecimentos para o público ver aquilo como provocativo, como se sentir bem ao ver um trabalho artístico. Eu penso que, de uma maneira bem particular, que elaborar projetos curatoriais, né, que é o que poderia ser chamado, junto com o artista, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas é bem por aí, sabe? É preciso que o curador justifique o mundo em conflito do artista, que nós temos muitos conflitos, né? Que a gente quer se afirmar através da apreensão da materialidade da obra, né? Da matéria, né? A gente afirma a nós mesmos a nossa própria invenção, porque aquilo que a gente coloca no mundo como obra é a gente, fala da gente, né? Há essa introspecção, né? E o artista, o curador, ele estende esse campo, né? Coloca o artista no presente, né? Que são apenas maneiras também de atiçar, né, o conhecimento do artista, né? Colocar ele num mundo crítico, né? Em que é, em que a arte que ele teceu, né, que ele criou à noite com o caderno dele de artista para poder materializar aquilo, torne-se um exemplo para o mundo, né? Torne-se importante para esse mundo, né? Que está cada vez mais difícil, né? E eu vejo que tem até algo que eu digo assim: existe 3 invenções importantes no mundo que o homem criou, né? Mesmo que o homem tenha criado Deus também, né? Ou não, mas existem 3 importantes invenções no mundo, que é a política, a filosofia, a ciência, a religião e a arte. A meu ver, a arte ela se localiza nesse campo como uma das mais importantes é, feitos humanos, porque o artista tira do nada aquilo e dá vida àquilo. Quantas obras já nos serviram de exemplos para o mundo, né? Até a ciência já se inspirou em obras de arte, né? E então eu vejo que é importante que essa linguagem, né, seja também de fino trato, né? Que seja documentada, que seja registrada, arquivada, ter zelo, né? Ter zelo com essa criação, que ela pode ser através de uma instalação, de uma performance, de uma fotografia documental, né? Ou pode ser através de, desculpa, de publicação de jornais, né? Cildo Meireles, por exemplo, na década de 1970, ele publicava em jornais, né, nos classificados de jornais, e ele tinha aquilo ali como obra de arte. Ele mesmo pagava assim dentro dos classificados e colocava lá, como inserções em circuitos ideológicos. Quer dizer, ele transgredia, né, o senso comum da arte, a ideia comum, né, de se fazer arte, né? Ele transava, né, com essa ideia de performances, de circuitos ideológicos, de fotografias, de matéria, né? Assim também como Hélio de Sica, Lígia Clark, né? Já fizeram vários exemplos
nessas questões, né? Então, dentro da curadoria, por exemplo, um artista, ele pode, se tiver uma galeria com 5 salas, ele pode acrescentar cada eixo dentro daquela sala. Tem a sala principal e as outras salas menores, ele pode colocar, olha, esse eixo aqui é das minhas incursões políticas. Esse meu eixo aqui é da ecologia. Aquele eixo ali do meu trabalho será de introspecções. Ou seja, assim, ele pode inventar, sabe o que ele quiser, né? Ele pode construir dentro disso um conceito. E quando alguém for ver, você percebe que há toda uma organização daquilo, da vida do artista em departamentos, né? Mas organizacional, né? Que pode também não ser organizacional, né? E isso que eu falo são apenas reflexões narrativas, né? Que o curador, junto com o artista, vai criando relações, né? Do corpo, do documento, de coleções, de cadernos de artistas, de áudio, de videoinstalações, de pintura, de objetos, de obras sonoras. Então, são diversos tipos de ideias, né, que o artista pode, favorece a ele, né, porque ele é criativo, está o tempo todo lidando com a criação, e o curador vem para organizar aquilo e colocar ele diante do mundo, né? De dizer assim, olha, rapaz, pode ser assim, pode ser dessa forma, né? É preciso ter sempre uma audiência, né, com alguém, né? Eu gosto também da ideia do artista solitário, né, que, que não é preciso perguntar nada, nem oferecer, nem pedir nada para alguém para que analise a obra dele, como foi o trabalho de Arthur Bispo do Rosário, né, que ele fazia trabalhos, poderia dizer, do inconsciente, né? Então, como ele tinha uma outra capacidade de pensar, né, distanciada do nosso mundo social, ele fazia as coisas dele o tempo todo costurando, o tempo todo produzindo, trabalhando, reunindo ele e o mundo dele, o universo dele, criando ferramentas para ele mesmo tecer o trabalho. Quando ele veio a falecer, apareceram diversos críticos de artes, curadores, e começaram a separar o trabalho dele, a ter né, a criar uma curadoria, né, um pensamento em torno daquilo. E eu vejo que essas questões elas estão muito ligadas ao laboratório, né? Assim, a análise do trabalho artístico. Eu vejo que é importante o trabalho artístico que seja analisado, né? Assim, porque é interessante a gente valorizar também, né? Tem um baixista do Sex Pistols, ele dizia que não gostava do cinema porque as pessoas ficavam tratando, porque a vida já era um cinema, e que não gostava de obra de arte, porque a vida já era uma obra de arte, e que a gente fica sacralizando muito a obra de arte. De fato, eu acho que a gente sacraliza muito, a gente dá muita importância a uma obra, né? Mas eu vejo que é necessário também a gente cuidar daquilo que a gente sabe fazer, né? Eu sei fazer várias coisas, eu sei capinar, sei limpar a casa, sei ir ao mercado, sei lá, eu tenho várias atividades que eu possa fazer, mas para mim a atividade que eu mais me deleito é a de criar, né? É da criação, né? E eu vejo que se esse é o meu desejo, é o que eu mais gosto de fazer, então eu também não vou transformar aquilo somente por hobby, né? É claro que eu vou precisar de algo para viver, talvez, porque vivemos no Brasil, onde o artista não tem aposentadoria, o artista não tem editais, né? Muitos editais. A gente vive aí à mercê do Deus dará, né? Não temos associações, não temos ninguém que cuide da gente, do trabalho da gente. Então, o que nos resta é criar, ou então buscar outros
deslocar para outros conhecimentos, né, a nossa vivência e viver, né, porque precisamos de dinheiro. Mas eu vejo que cuidar de trabalhos, né, de obra, de ter aquilo com zelo, com carinho, eu vejo que é também muito importante, né, a gente seguir essa ideia, né, de que é necessário que que a gente mesmo que pare aquilo, né, que deu luz aquele objeto, aquela instalação, aquela pintura, a gente ame aquilo, né? É necessário aquele amor, né? Então, era isso que eu queria falar, assim, sobre essa questão de curadoria, né, que vem junto com a crítica e vem junto com o acompanhamento do artista. É preciso uma dupla de, né, o tempo todo estarem juntos para poder ver o que o artista produziu, ver o que é que ele está fazendo e juntando as peças para depois organizar um pensamento diante daquilo e dar uma ideia para aquilo, um trabalho para aquilo, um nome para aquilo, né? Geralmente, pode até ser sem nome, claro, mas geralmente os títulos eu gosto, porque dá uma ideia de pensamento, de um conjunto da obra do que o artista fez, né? Aquilo ali é a vida dele, né? Pode acreditar, quando você colocar um título no trabalho artístico, aquele título ali é a busca de você mesmo para modificar o mundo e modificar a si mesmo, sabe? É muito isso, né? São fatores que, né, que estão ligados a essa modificação do sistema de produção, né? Como já existem muitas coisas no mundo, por isso que eu gosto de, assim, eu vejo assim, eu gosto do termo apropriação, que é um termo criado há muito tempo atrás dentro da arte, que o artista ele se apropria de objetos do mundo, como exemplos de artistas que eu já citei há pouco momento atrás. Por que que eu não coloco, eu não crio como marceneiro, como, sabe, com a madeira, com ferro, com tudo. Eu acho admirável quem faz isso. Mas é porque, às vezes, eu fico imaginando que como já existe coisas demais no mundo, eu quero adicionar mais, assim, sabe, diminuir mais esses materiais existentes no mundo, né? Seja por meio de processos, de articulações de forma, né? Assim, eu fico muito preocupado em buscar maneiras de leitura que querem fazer que vão fazer do meu trabalho. É claro que eu não estou também nem aí para quem vai pensar do meu trabalho, mas eu também me coloco também na segunda pessoa, né? Eu me distancio do objeto artístico e problematizo ele. Fico imaginando o que é que isso vai me servir, para que é que serve, que eu vou colocar ele como a coisa mais importante no mundo, além das pessoas, né? Então eu fico querendo me criticar o tempo todo, me criticando. Às vezes eu levo muito tempo para construir uma ideia, porque para mim tem que ser muito importante aquilo, sabe? Agora, é claro que eu admiro muito também aquele artista que passa o tempo todo dialogando com a obra, o tempo todo produzindo, que possa ser que um dia ele extraia dali um conceito, sabe? Então, tudo isso são coisas que, desculpa isso, são coisas que fazem com que a gente melhore o nosso pensamento, né, em relação a isso, né, em relação à arte e à crítica. Bom, é isso que eu tenho a dizer sobre essas questões. Eu não sei se eu me coloquei bem, se vocês puderem, se eu puder ter um feedback, né, de vocês, assim, alguma crítica, né, assim, alguma observação, né, se sobre essa fala, vocês podem colocar, né, que a gente pode continuar falando também, se vocês quiserem. Então, podemos pensar, né, sobre essa questão de crítica. Eu vejo assim e de curadoria, eu vejo que é uma coisa, às vezes, que eu penso assim, poxa, é muito elitizado isso, né? Você fazer uma expografia que tem que ter mapas, tem que ter traços, tem que ter planta baixa do lugar, tem que ter a parede tem que estar conservada para poder
absorver a obra de arte, tem que ter uma climatização perfeita do espaço, né? Tudo isso tem que ter como é que eu poderia dizer, um arquiteto para poder planejar todo o lugar, né? Todo o espaço, né? Administrar aquilo de uma maneira muito, né? Perfeita, né? Como é que eu poderia dizer, com ideia, com forma, com planejamento. É claro que podemos também pensar de uma outra maneira, né? Mas eu acho divertido também criar essas ramificações dentro da arte, né? Significa dizer que, diferentemente do baixista do Sex Pistols, disse que as pessoas sacralizam muito a arte, significa dizer que é bom também a gente valorizar a nossa criação artística, né? Por mais estranha que seja, né? Impor o nosso objeto no mundo, né? Que não é uma xícara, não é uma máquina de datilografar, não é um bule, né? Não é um pires, não é um telefone, né? A obra é outra coisa, né? É um pensamento estético, né? Que se faz daquilo, né? Uma das razões de as pessoas darem importância também à galeria é isso, é que se o artista já tem uma produção anterior, né, e ele pode dizer, poxa, eu já expus, eu tenho exposição, e quando ele for colocar lá na galeria, se ele colocar aquela instalação ali ou aquele objeto ali, ele pode ter certeza que ali ele está promulgando o trabalho como obra, né? Tá colocando ali ele está como é que eu poderia personalizando a obra dele, né? E colocando como obra. Isto é uma obra, né? Porque é meu trabalho, eu coloquei, eu cheguei até ali, né? Então são dados, né? Que eu penso que é preciso, né? Ter esse esse olhar, né? Crítico, né? Sobre a obra do artista, né? Eu não sei se eu teria que assim, qual seria assim o que é que eu poderia falar sobre essa questão de curadoria. O que eu vejo é que dentro dessa questão é um dado muito novo, né? A ideia de curadoria. Então isso torna-se não tem muitas pesquisas sobre isso, mas só o fato de o artista, de o curador já agenciar um trabalho, já ter zelo pelo trabalho do artista, organizar, catalogar, arquivar, pesquisar todo aquilo, né, e buscar interstícios dentro da vida do próprio artista, né, o que ele faz, o que ele come, o que ele produz, quais as angústias dele, e só isso aí para mim já é uma espécie de, que eu poderia dizer assim, um dossiê, né, de ele se pôr, né, dentro de uma interpretação da vida do próprio artista, porque geralmente a obra do artista é ele, né? E ele é uma obra. Às vezes não há muito esse distanciamento. O artista é a sua própria autobiografia, né? Então o que ele faz de melhor é o que ele cria, né? Eu pude dizer que assim, era como se ele tivesse baseando a vida dele em um futuro, né? E é por isso que há museus, né? Porque a obra ela é importante, né? Então, a curadoria em si, ela é importante. Ela faz parte de atuação do mundo, né? Não é somente a filosofia, a política, a ciência, a religião e a ciência que são importantes. A arte também ela é importante porque ela reinventa modos de viver, modos de fazer. Há quem diga que a arte não é necessária, mas eu vejo que ela é importante para o mundo, né? Ela é necessária, mas ela também
ela é útil, né? Aliás, assim, ela não tem utilidade, mas ela é necessária, né? Porque às vezes a vida exige muito da gente e principalmente em um contexto que a gente está vivendo. E a partir daí onde o artista entra, né? É para poder diminuir, digamos assim, a dor do mundo através de suas reinvenções. Pois bem, eu tenho assim, o meu repertório ele é muito curto em relação, né, a essas questões, como eu já falei, né, que é buscar essa ideia de curadoria, de reflexão sobre a obra, né, do trabalho do artista. Então eu vejo que não é, a meu ver, né, ela não é tão importante às vezes, a gente às vezes não dá tanta importância, mas que é muito importante para quem quer, né, desenvolver um trabalho de arte, né? Poderia dizer assim, ser artista, né? Que é diferente, né? Ser artista é diferente de apenas fazer um trabalho de arte, né? É preciso às vezes assumir, né, essa essa vida, né, que a gente leva, né, que são uma diversidade de coisas, né, e que a gente vai organizar tudo em, em um em um pensamento para poder produzir um trabalho. Então seria isso que eu teria a dizer, né? Assim, eu gostaria muito que a nossa conversa ela tivesse um feedback, né? Que que eu não conversaria assim muito sobre essas questões, né? Como eu já falei, tem um repertório curto, mas se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, a gente pode responder, né? Eu sempre gosto de ao estar comentando sobre arte que haja uma conversa, né, de diálogo entre todos, né, para que não fique só uma assim, às vezes eu fico com receio de não estar transmitindo, né? Se eu tiver só conversando, né? Assim, eu fico pensando que essa reflexão ela não se torne útil, né, para nós mesmos, né? Então é por isso que eu vejo que é interessante que a gente dialogue, né? Vamos ver o que é que nós temos aqui no chat. Se existe alguma. Foi ótimo. O primeiro encontro de um museu de um dia. Falamos sobre o trabalho de arte, educador e mediador, e acho que cabe muito no que você disse sobre a função de curadoria. Eu vejo que essa relação do artista e obra com curadoria e a medição é um processo muito importante. Nossa, que legal. Eu vejo que é isso mesmo. Quem falou foi Everione, né? Everione. Não, Letícia que falou. Letícia que falou, eu vejo que é total também, né? Eu vejo que é por aí, né? Na verdade, eu tenho muitas experiências em arte, mas é muito no ramo da arte pública, na questão da arte urbana, né? Assim, e expor deslocar esse material que a gente faz na rua, essa obra de arte que a gente faz na rua para a galeria, torna-se um problema, né? Porque era como se fosse uma outra versão, né, que você fosse fazer ao colocar a sua obra, a obra que você faz no espaço público para o espaço da galeria. Confesso que fiz poucas exposições individuais, né? Eu acho que só 3 ou 4 individual, né? E já participei de muitas coletivas, que é muito interessante também trabalhar com a comunidade artística, né? Mas a minha ideia sempre é colocar meu material, meu trabalho dentro do espaço público e ali registrar, fotografar e arquivar. E um dia eu posso repetir e levar para dentro da galeria ou então produzir o que eu fiz dentro da galeria.
Isso eu poderia dizer que eu provoquei um distanciamento, né? Onde o artista mostra né, a sua coragem de estar lá produzindo no espaço público, né? Como geralmente eu faço, né? Que o artista do espaço público, o artista público, né? Ele se distancia um pouco dessas questões, né? De estar na galeria. Mas a curadoria também pode acompanhar o trabalho do artista, né? Mas é bem diferente de ter o artista estar ali na galeria, né? Pelos meus conhecimentos, existe artista que só trabalha com a galeria, né? Com o espaço da galeria. Outros trabalham em espaços públicos, que são muitos, né? Onde produzem performances, produzem stickers, lambes, produzem, materializam obras ali para colocar, né, seu trabalho, e geralmente não assinam, geralmente estão muito assim sem compromisso nenhum com o espaço da galeria. Então é uma outra linguagem diferente dessa que nós estamos discutindo agora. Se dentro eu poderia até citar assim, digamos, dentro dessa questão, o meu trabalho, né, que como é do espaço público, eu poderia dizer que eu faço uma espécie de ateliê no espaço público, um ateliê efêmero. Ou seja, eu trabalho ali e, ao mesmo tempo, quando termino o trabalho, eu saio, né? Eu registro, faço escalpos em espaços públicos e depois enrolo, tiro, né? Descolo aquele trabalho, enrolo como se fosse um papel e levo para mim, né? Guardar para futuramente expor ou então exibir em redes sociais ou não, né? Ou arquivar, né? Era como se fosse eu poderia dizer assim, um escalpo da cidade, né? Eu faço escalpos da cidade. Então, como é que haveria uma curadoria disso? Seria um estudo sobre isso, sobre minha própria vida, né? Que é a minha biografia, e sobre o meu próprio trabalho, que são essas ações que eu faço como um ateliê efêmero, né? O meu ateliê, na verdade, ele serve apenas, que é uma sala apenas, serve apenas para guardar materiais que utilizo que eu utilizo na rua, né? Que são muitos papéis. Eu gosto muito de trabalhar com a questão bidimensional, sabe? A questão tridimensional, eu também produzo, né, algumas coisas, mas é quando chega da rua também, né? Quando chega da rua, eu transformo esse material que eu trouxe da rua, cartazes dilacerados, restos de cartazes, desenhos desgastados, e trago para dentro de casa, para o ateliê, e transformo isso em barracos, em ocas, né, em cubos, né? Às vezes coloco também chassis, e esse tipo de trabalho requer também essa questão curatorial. Mas eu acho que levaria muito tempo para se pensar sobre como fazer essa organização de trabalho para poder um dia que puder exibir, né? Tá lá como eu faço, né, na rua, era como se fosse também uma intervenção e uma performance, né? Eu vejo também que era como se fosse uma performance, porque eu não me relaciono com o mundo, né, de uma forma como outros artistas fazem, né, que está ali para dialogar no espaço público, para produzir, interagir com o público. Eu sou mais introspectivo nesse aspecto. Eu vou apenas coletar coisas, né, para me organizar aqui dentro, né, dentro do espaço. Então é isso, gente. Já são 18h17. Eu assim não gostaria de ficar assim falando muito tempo se não houvesse um feedback, né? Porque Assim, para poder eu não gostaria de ficar de fazer uma bobeira. pergunta. Oi? Eu gostaria de fazer uma pergunta assim a você,
é Com toda que você satisfação. falou sobre a sua experiência na rua e dessas fotografias e tal, né? Das suas pesquisas. Aí eu queria saber assim, pô, eu acho meio com uma exposição itinerante a questão dos grafites, mas eu queria saber assim, qual os grandes museus, vamos dizer assim, que estão, os grandes murais na cidade, que eu tenho notado que tem sumido, que é um grande mural numa região aqui perto chamada Vila Canária, em, no bairro chamado Vila Canária, foi considerado uma vez um dos maiores da cidade e tal, e agora está dando lugar a várias empresas, postos de gasolina. Aí tem essa questão, né? Tipo, se foi fotografado, ou não, alguns foram, né? Mas existem alguns murais que talvez tenham uma importância, assim, como museus a céu aberto, podem ser visitados. Se tu Sim, poderia sim, deixar essa assim, eu sim. conheço pouco. Você quer falar mais assim especificamente do grafite, é isso? Assim, É, as pode obras? ser, também, ou pode ser outro tipo de intervenção artística que tem Sim, essa concepção assim, de ter um espaço que tem vários artistas, sabe? E o espaço da rua meio que se configura como um museu aberto. Vamos dizer assim. sim, sim. É, é, quando Hélio de Sica inventou essa palavra, o museu é o mundo, eu vejo que eu refletindo sobre isso, eu percebi que tudo é possível nesse mundo, né? Assim, tudo é possível transformar o o museu, a rua em um museu, né? E eu vejo que quem é vanguarda nisso, eu acho que é o grafite, né? O grafite se coloca muito, se posiciona muito bem, porque eu percebo que o livro, a rua, a cidade é um grande livro, né? Onde as folhas são seus muros, né? E os grafites são os que mais atuam nesses muros, né? São, são, são transformam, parece que assim, ele o quadro, a obra de arte dentro de uma galeria se ficou pequena para uma obra de um grafite, né? Mas eu vejo que é diferente, né? A obra de um artista dentro da galeria para uma obra de um grafite no espaço público. Em São Paulo, o governador, há muito tempo atrás, um governador, que eu não lembro agora qual foi, porque isso foi muito tempo atrás, foi em 70, ele pegou o trabalho de Alex Valauri, que era um dos primeiros grafiteiros do Brasil, e ele impermeabilizou o trabalho. Impermeabilizou. Ali, se vier outro que sempre está vindo pessoas, outros grafiteiros, ou vai sujando o grafite, a prefeitura vai e limpa aquele trabalho, ou seja, ele ficou permanente. Será que poderia haver uma condição assim, onde o governo pudesse colocar uma espécie de proteção para essas obras, para esses trabalhos, para que eles não se desgastassem, ficasse permanente e ocupasse todas as cidades, né? Toda a cidade, nem que sejam pequenos espaços. Como seria uma cidade toda cheia de grafite, né? Dizem que a cidade de Buenos Aires é a cidade que existe mais grafite na América Latina, né? Mas dizem que São Paulo também é uma cidade que tem muitos grafites. Então eu não sei como é que é uma questão que até que eu coloco assim, como é que seria essa permanência desses grafites? Porque eles vão se deteriorando e depois aquilo vai se desgastando, que eu acho até bonito também, né? Mas